André Moraes aqui no Curso Adiante, dando continuidade no quadro CPA Bizu com o assunto soma dos N termos de uma progressão aritmética. Chama a vinheta! E aí galera, tá gostando do nosso vídeo? Então eu peço a você para curtir o nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo que postarmos aqui no nosso canal. E não se esqueça de fazer o seu comentário também abaixo do nosso vídeo aí, legal? Então vamos falar sobre o nosso assunto referido, que é a soma dos N termos de uma PA. O que é isso, professor? É você pegar o primeiro termo, somar com o segundo, somar com o terceiro, somar com o quarto e ir somando até o último termo. Gente, existe uma técnica para fazermos isso, né, galera? Porque somar todos os termos, se a PA tiver uma quantidade imensurável de termos, você vai fazer manualmente? Não, claro que não. Porque existe uma técnica maravilhosa para a gente poder resolver isso. Veja bem, olha só, vou vir direto para cá e depois eu comento sobre esta expressão matemática que nos refere, ou nos remete, melhor dizendo, ao valor da soma de todos os termos dessa PA. Venha comigo, olha só. Veja, os termos equidistantes nós já comentamos no vídeo anterior. Lembra disso? Lembrou? Dá uma olhada lá na nossa playlist para você ficar por dentro desse assunto, legal? Se você não assistiu esse vídeo ainda, dá uma pausa, volte lá, estude esse assunto e depois volte para cá para você crescer junto comigo em conhecimento sobre progressão aritmética, legal? Então venha comigo, olha só. Se eu pegar o primeiro termo e somar com o último termo, veja, vai dar 14. Se eu pegar o segundo e somar com o penúltimo, também vai dar 14, não, voltando, vai dar 4, me perdoe, tá legal? Ó, se eu somar também o menos 7 com 11, também vai dar 4. Show? Então, ó, se eu pegar o terceiro com o antepenúltimo, também vai dar 4. Menos 4 mais 8 também dá mais 4. Legal? Então, se eu somar o menos 1 com o mais 5, também dá mais 4. Veja que a soma dos termos equidistantes também geram para a gente o mesmo valor, que nesse caso é o 4. Então, é facilmente entendido que a soma desses 9 termos, né? Porque eu tenho aqui 4 parcelas e me sobra esse termo central, que daqui a pouco vamos comentar sobre ele, não sai daí não, fica comigo até o final. É notório enxergar que temos 4 parcelas, então vamos fazer o seguinte, ó, pegar o primeiro, somar com o último, que vai dar menos 4 mais 14, não é verdade, galera? Olha só, multiplicar pela quantidade de termos, quantos termos nós temos? 9 termos, e dividir por 2. Olha que interessante. Isso vai gerar para a gente o valor tão desejado, o valor da soma dos termos dessa PA. Então venha comigo fazer 3 pontinhos para separar linha de raciocínio. A soma desses 9 termos vai dar para a gente menos 10 com 14, ou seja, o que eu tenho supera o que eu devo, então dá mais 4 vezes o 9 dividido para 2, isso bate para mim e para você 18. Professor, então significa dizer que se eu pegar o menos 10, somar com menos 7, somar com menos 4, somar com menos 1 e vir somando até chegar a 14, somar com 14, esse somatório vai dar 18? Sim, senhor, vai dar 18. É isso aí, meu aluno. Fechado? Então agora eu volto para cá para cima e vamos trabalhar com essa expressão que é justamente o que fizemos aqui embaixo. Veja só, olha só, o primeiro termo, tá? Somado com o último termo, encontramos aqui então os termos equidistantes. Multiplicado por n, quem é n? Aqui tem o que significa essa letra N, é a quantidade de termos, tá legal? Dividido por 2. E veja que isso daqui é justamente o que fizemos aqui embaixo, olha só. Este daqui é o meu primeiro termo,
este é o meu último termo, que é o nono termo. Então, ó, a soma do primeiro com o nono, legal, multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Quem é esse rapazinho? Isso aqui é o N, esse é o primeiro termo e esse é o nono termo, dividido por 2. Veja que é justamente a fórmula que ele está lá em cima. Mas agora vai o bizu para você. Lembra que o nosso canal aqui é o canal CTA Bizu. Então agora vai o bizu para você. Se a quantidade de termos de uma PA for ímpar, legal? Se a quantidade de termos de uma PA for ímpar, por exemplo, 3 termos, 7 termos, 9 termos, 17 termos, 29 termos, 109 termos, veja que tem sempre quantidade ímpar de termo. Então, nós teremos o termo central. Então, a gente também tem uma outra fórmula, uma outra expressão matemática que nos permite calcular também a soma dos N termos de uma progressão aritmética quando a quantidade de termos for ímpar. E essa expressão é: a soma dos N termos é igualzinho ao termo médio, que eu vou chamar de TM, vezes a quantidade de termos dividido por ninguém. É só você fazer isso daqui, não divide por ninguém. É o termo central multiplicado pela quantidade e acabou. A quantidade de termos, né, galera? Quantidade de termos, beleza? Conseguiu entender? Essa expressão aqui, pelo incrível que pareça que você está me olhando e está falando, nova fórmula? Claro que não! É a mesma fórmula do que essa. Por quê, professor? Se essa PA possui quantidade ímpar de par, ou ímpar de par é osso, né? Ímpar de termo, veja que essa parte da expressão aqui, ó, é justamente o termo médio. Lembra que o termo médio é o termo que está dividindo a sequência em duas partes iguais, ou é o termo em que a soma ou a média aritmética dos dois termos equidistantes gera ele. Olha que bacana, que interessante. Então, essa expressão é justamente essa. Por quê, professor? Porque essa nuvenzinha aqui é o termo médio, TM. Legal? Ele é o termo médio. Então, vai ficar, ó, a soma dos N termos é igualzinho ao termo médio multiplicado pela quantidade. Isso é o bizu que eu deixo para você matar muito fácil as questões de soma dos N termos de uma PA. Então vamos fazer exemplo? Venha comigo para cá, olha só, que facilidade! Numa PA de 9 termos, a soma do segundo termo com o oitavo termo é 120, galera, é 120. Então veja comigo, eu já maldosamente já identifiquei que ele disse para mim o quê? São 9 termos, então a quantidade é ímpar. E o professor André Moraes, ele me disse que quando a quantidade de termos for ímpar, temos o termo central. E a soma de todos os termos de uma progressão aritmética é o termo central ou o termo médio, tá legal? Que é a mesma coisa, multiplicada pela quantidade de termos da PA e eu calculo o somatório desses termos. É verdade. Verdade, verdade, verdade. Fica comigo até o final que você vai ter muito mais surpresa. Venha comigo, olha só. Então, fazendo a análise para sabermos quem é o termo médio, não é verdade? Só para saber quem é o termo médio, só para a gente explorar um pouco do assunto lá que você acabou de ver ainda há pouco lá no vídeo anterior. Quem é esse cara? O termo médio é justamente, lembra que eu falei lá no vídeo anterior? É a soma dessa posição com essa posição, ou seja, a soma das posições dos termos equidistantes dividido por 2 gera a posição do termo médio. Então, quem é esse termo médio? A segunda posição somada com a oitava posição, você encontra a quinta posição. Então, esse cara é o termo médio. Nós já sabemos que o termo médio aqui é 5, então vamos embora. Então, o somatório dos N termos é igualzinho ao termo médio, multiplicado por quem? Pela quantidade. Escrevi de novo a expressão para você entender, meu amigo e minha amiga. E o termo médio aqui nesse caso, vou escrever aqui, é o quinto termo e ele é igualzinho à média aritmética dos extremos. E olha aqui que ele me deu.
A soma do segundo termo com o oitavo termo bate 120. Então, quem é o termo médio? O termo médio, que é 5, ele vale 120 por 2. Olha que legal. Então, o quinto termo é justamente 60. Legal, então eu encontrei o termo médio. Professor, já sabemos do termo médio, então eu já posso escrever esta expressão aqui, ó, que é a soma dos n termos de uma progressão aritmética com quantidade de termos ímpares, ou quantidade de termo ímpar. Voltei aqui para falar isso para você, tem que frisar, hein, galera, tá legal? Então vamos lá, ó. A soma dos 9 termos é igualzinho ao termo médio. Quem é o termo médio que foi localizado? É o quinto termo. Olha que legal, vezes a quantidade, que é n. N é a quantidade de termos, ele deu para mim aqui, ó. N vale 9, então 9. Acabou, professor? Acabou. Então o nono, ou a soma dos 9 termos é igualzinho. Quem é o quinto termo? Multiplicado por 9. Isso bate quanto, professor? 540 é o somatório de todos os termos dessa PA, galera. Isso está onde? Está no gabarito DD de dado. Legal, galera? Fique conosco. Bizus iguais a esse vão surgir, vão aparecer mais para você. Não sai daí, fica comigo até o final, que já volto já. Falando agora sobre interpolação de meios aritméticos. Que é isso, professor? Nos consiste em inserir, tá legal? Com a quantidade de termos entre dois termos extremos. Entre dois termos extremos. Vamos melhorar essa definição. É muito fácil. Por exemplo, ele vai falar para você assim, ó. Determine quantos termos terão que ser inseridos entre os números A e B para que essa sequência numérica se transforme em uma progressão aritmética, em uma PA. Então essa é a ideia primária de interpolar cameios aritmético entre dois extremos, que aqui estamos chamando de A e B, legal? Veja comigo um exemplo bem fácil. Então ele está aqui, ó. Entre os termos A e B, nós estamos inserindo K termos, ou seja, uma quantidade de termos que nós estamos chamando de K, porque nós não sabemos, de forma que essa sequência, tá legal? Numérica se torne em uma progressão aritmética. Meus queridos, observe comigo, para que eu entenda o que é, ou defina, melhor dizendo, uma PA, eu tenho que saber do meu primeiro termo e tenho que saber da razão desse termo, ou dessa PA, perdão. Conseguem entender? Se eu conheço o primeiro termo e a razão, eu escrevo todos os termos de uma progressão aritmética, acabou. Aí agora, eu comentei isso no primeiro vídeo sobre esse quadro aqui, Bizu CPA, legal? Se você ainda não assistiu, eu te aconselho a dar pausa aqui, voltar no primeiro vídeo, dar uma investigada, estudar um pouquinho sobre esse assunto e voltar para cá de novo, porque aqui é uma sequência de vídeos, né, de aulas, vamos falar assim, que nós gravamos para você ir acompanhando e ir crescendo em conhecimento juntamente conosco. Então veja só, se eu quero escrever todos os termos de uma progressão aritmética, basta que eu conheça o primeiro termo, que aqui nesse caso é a letra A, tudo bem, um número que está sendo representado pela letra A, e a razão dessa PA. Como eu vou encontrar a razão dessa PA, professor? Eu já vou te dar uma fórmula pronta para você não bater cabeça. E daqui a pouco eu vou explicar para você de onde provém essa fórmula, tudo bem? A expressão matemática que nos permite calcular a razão de interpolar cameios aritméticos entre dois extremos é isso daqui. Você vai pegar o último termo, vai subtrair do primeiro termo e vai dividir pela quantidade de termos aritméticos acrescentado de uma unidade. Captou? Pegou a visão? Então é muito fácil. Foi? Professor, de onde provém isso? Isso daqui provém do termo geral. Lembra do termo geral? Foi aquilo que eu falei para você. Se você ainda não viu, volte lá no primeiro vídeo que está lá para você. Termo geral é determinado da seguinte forma. Lembra disso? Olha só que facilidade.
vai dar pra gente o seguinte, ó, o termo geral eu posso escrever um termo qualquer dependendo do primeiro. E a fórmula que nos ajuda a encontrar isso é, ó, o último termo é igualzinho ao primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 multiplicada pela razão. Essa é a expressão do termo geral. Mas quem é o último termo? O último termo aqui é o B. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo aqui nós estamos chamando de A. Então, eu quero encontrar a razão. Eu também já sei a quantidade de termos. Quem é a quantidade de termos? Se pararmos para prestarmos atenção, eu tenho K termos entre dois extremos. Então, a quantidade de termos nessa PA é a mesma coisa do que os K termos mais 2 termos. Legal? Aqui está a quantidade de termos dessa PA, K mais 2 termos. Então, nós já temos tudo. Legal? O último termo, que é o B, isso é igual ao primeiro termo, que é o A, mais quem, professor? N. Quem é N? É a quantidade de termos dessa PA. E nós já sabemos que é K mais 2, mas ainda está subtraída de uma unidade multiplicada pela razão. Olha que facilidade. Manipulando algebricamente isso, B, que é o último termo, menos o primeiro termo, vai ser dividido por quem? Olha que interessante. 2 unidades, tira uma, dá uma unidade, vai ficar K mais 1. Está multiplicando a razão, tudo isso vai para o outro lado subtraindo, ou dividindo. Que isso? Olha lá, vai ficar K mais 1 multiplicado pela razão. Então, a gente pegando essa expressão e passando para o outro lado da nossa igualdade, vamos obter justamente aquela expressão matemática que está bem ali ao seu lado. Olha que interessante. Essa expressão matemática gera pra gente o que? Isso aqui é um, tá? Gera pra gente quem? A razão da nossa progressão aritmética quando inserimos K termos entre dois extremos. Legal? Venha comigo aqui rapidão, ó. Então, quais são esses termos que eu tenho que colocar entre o 32 e o 7, ou o 7 e o 32, na ordem respectivamente, para que isso se torne uma progressão aritmética? Muito tranquilo. Veja, já sabemos que a nossa razão é igualzinho a quem? Ao último termo, 32, menos o primeiro termo, dividido por quem, galera? Dividido por, observe, quantos termos eu tenho aqui inseridos entre o 7 e o 32? 4 termos. Lembra que sempre vai ser a quantidade de termos inseridos mais 1. Então, vai ficar 4 mais 1. Isso teremos o quê? 5, né? Então, a razão é igualzinho a 32 menos 27, que dá 25, ou menos 7, que dá 25. Vou repetir. 32 menos 7, que dá 25. 4 mais 1, que dá 5, e nós já sabemos que 25 dividido por 5 dá 5. Então, já encontramos a razão da nossa PA. Então, veja, eu quero saber quais são os termos que ficam entre o 7 e 32 para que essa sequência se transforme em uma PA. Acabou. Basta eu somar 5 unidades ao primeiro, eu encontro 12. Olha que legal, somei 5. Se eu somo 5 de novo ao 12, eu encontro 17. Porque lembra? Lá do início do nosso vídeo, sempre vai ser o termo anterior adicionado a uma constante real, que é a nossa razão. Lembra? Se eu sei quem é a nossa razão, acabou. 17 adicionado a 5 dá 22, e 22 adicionado a 5 dá 27, e 27 adicionado a 5 também dá 32. Então, escrevemos aí a nossa PA, e os termos procurados são 12, 17, 22 e 27. Legal, galera? Esse é o bizu. Pegar essa expressão, achar a razão e aí escrever todos os termos. Venha comigo fazer esse exemplo aqui, ó, que é tranquilo. Mas olha a pergunta mais capciosa. Ó, entre os números 102 e 951, quantos são os múltiplos de 3? É sabido que os múltiplos de 3
encontrando ele para saber se o número é divisível por 3 ou múltiplo de 3, basta que somemos os seus algarismos. Veja, somando os algarismos de 102, eu encontro 3. E o 3 está na tabuada do 3, ou seja, 3 é múltiplo de 3, logo 102 é múltiplo de 3. Então, ó, já podemos escrever a PA dessa forma, 102. E quantos termos vamos inserir aqui? Não sei quantos termos, mas o 951 também é múltiplo de 3, pois a soma de 9 com 5 com mais 1 dá 15, logo 15 é múltiplo de 3, então 951 é múltiplo de 3. E por que o senhor já escreveu essa PA, professor? Ele quer saber quantos são os múltiplos de 3 entre o 102 e o 951. Meu querido e minha querida, os múltiplos de 3 formam para a gente uma progressão aritmética de razão 3. Que bacana, já sabemos a razão. E ele quer que encontremos quantos K meios ou K termos nós podemos colocar entre o 102 e o 951 para que se transforme em uma PA, sendo que ele quer que sejam múltiplos de 3 esses termos. Então a razão é 3. Simples assim, muito simples. Então, para saber quantos termos, eu vou usar a definição de quê? Fala para mim. K termos. Olha só, vou usar a definição desse assunto, interpolação. Então veja, a razão, usando a expressão que já sabemos, já definimos, da razão, eu encontro K, ó. É o B, ou seja, o último termo menos o primeiro dividido pela quantidade de K termos mais 1. Já temos todas as informações, olha que interessante. Já temos a razão que vale 3, pois é múltiplo de 3. Já temos o primeiro termo que vale 102 e já temos o último termo, a N ou B, né? Que aqui nesse caso eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Já temos o último termo que vale 951. Acabou, galera? Só substituindo tudo aqui a gente consegue encontrar. Olha que legal, ó. Quem é a razão? A razão é 3. Quem é o último termo? 951, pois já é múltiplo de 3. Quem é o primeiro termo, que é o A? É 102, também é múltiplo de 3. E agora, por final, o que eu quero mais 1, né? Que ele quer quantos K termos a gente consegue colocar ali. Então, fazendo uma continha prévia, né? Vamos fazer, ó, 951 tira 102, vamos lá. 11 tira 2 dá 9, 4 tira 0 vai dar 4, 9 tira 1 vai dar 8. Então aqui fazendo de cabeça, olha, 4 mais 1. Multiplicando cruzado eu tenho que 3K mais 3, isso é igual a 849. O que eu fiz, galera? Peguei esse rapazinho e joguei para cá multiplicando. Lembra da multiplicação cruzada? Ó, sempre tem a unidade aqui embaixo, multiplica cruzado. E aí a gente consegue aplicar distributivo, ó, 3 vezes o K, 3K, 3 vezes o 1 é o 3, e aí a gente agora vai brincar. Quem é o 3K? Joga para lá, subtraindo, vai ser igual a 846, já fiz o cálculo de cabeça para encurtar um pouquinho, você sabe, né? Ó, peguei esse cara, passei para o outro lado, mudou a operação matemática, 949 subtraído de 3 dá 846. Agora, dividindo, porque está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, a quantidade de termos vai ser 846 dividido por 3. Isso bate quanto, pessoal? Vamos fazer essa continha de cabeça. Eu acho que vai dar para escrever aqui, ó. Vê se vai dar para mim aí, por favor. Olha só que interessante. 8 dividido para 3 dá 2. Sobra 2. 24 dividido para 3 dá 8. Legal? E 6 dividido para 3 dá 2. Então, nós temos quantos termos? Nós temos 282 múltiplos de 3 entre o 102 e o 951. Esse valor é a quantidade de termos que estão sendo inseridos entre o 102 e o 951 para que encontremos todos os múltiplos de 3. Galera, está aí para você
comentado e explicado todos os bizus necessários para que você se saia muito bem em cima desse assunto que é progressão aritmética. Um beijo no coração, espero ter ajudado vocês em cima desse vídeo e fechamos aqui com chave de ouro. Um beijo no coração, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, tá legal? Comente o nosso vídeo, fica conosco que vão aparecer muito mais aqui para você do curso preparatório adiante. É de grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, galera. Fui! Valeu!